Só um pouquinho. Tá na hora. Sim. Declaro aberta esta sessão ordinária de número 1051ª. Convido o vereador Leandro Tim para fazer a leitura bíblica. Senhor, ouve a minha oração, e chega até vós o meu clamor. Não oculteis de mim a vossa face no dia da minha angústia. Solicito ao secretário Valdir Jacodris para fazer a verificação de quórum. Senhor presidente, verifiquei e constatei a presença de todos os vereadores. Como de costume, dispensa a leitura da ata da sessão ordinária anterior, pois todos os vereadores possuem cópias se houver alguma retificação que esta seja feita. Coloco em votação a ata número 1051ª. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Peço ao diretor que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Ofício número 225 de 2020, do Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 20 de agosto de 2020. Excelentíssimo Senhor Presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência e na oportunidade estamos encaminhando para apreciação e votação desta Igreja Câmara Municipal os seguintes projetos. Projeto de Lei número 058/2020 autoriza o município a receber parte de imóvel em doação não onerosa destinado à ampliação do sistema viário municipal e da outras providências. Projeto de Lei número 059/2020, pedido de homologação do crédito extraordinário adicional aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2020 em decorrência de situação de calamidade pública. Projeto de Lei número 060/2020 autoriza o Poder Executivo à contratação emergencial por excepcional interesse público. Sendo que tínhamos para o momento e certos de poder contar com vossa compreensão e deferimento, despedimos-nos renovando votos de estima e apreço. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Ofício número 002/2020, Arroio do Tigre, 20 de agosto de 2020. A Vossa Excelência, Sr. Moacir Eichner, Presidente da Câmara de Vereadores, Arroio do Tigre. Senhor Presidente, com satisfação que cumprimento Vossa Excelência, na oportunidade que venho por meio deste, informar que os projetos de lei número 055/2020, 056/2020 e 057/2020, acompanhados dos pareceres desta comissão, estando aptos à apreciação e votação em plenário. Atenciosamente, Viviane Reding-Mergen, Presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul. Indicação número 003/2020. O vereador Francisco Bernardi, da bancada do Partido Democrático Trabalhista, integrante da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, apresenta a seguinte indicação, a fim que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a cópia ao Executivo Municipal, indicando que, dentro das possibilidades, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, seja efetuada a sinalização de carga e descarga na rua Dom Guilherme Miller, número 75, em frente ao depósito de A Granja Agropecuária. A sinalização deverá conter os horários 8 às 10 horas e das 13 às 16 horas de segunda a sexta-feira. Justifica o pedido aos recorrentes transtornos gerados nos horários especificados quanto à carga e descarga. Plenário Armidório Scarpazza, em 20 de julho de 2020. Francisco Bernardi, vereador PDT. Encaminho os projetos de lei número 058/2020, 059/2020 e 060/2020 para as devidas comissões e a indicação número 003/2020 ao chefe do Executivo. Concedo intervalo regimental. Reiniciada a sessão. Ordem do dia. Projeto de lei número 055/2020, projeto de lei número 056/2020, projeto de lei número 057/2020. Solicito ao diretor
para fazer a leitura da ementa da justificativa e do parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final ao projeto de lei número 055/2020. Projeto de Lei número 055/2020, de 13 de agosto de 2020. Autoriza a contratação emergencial de profissionais para atender necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Justificativa. O projeto de lei visa autorização legislativa para a contratação de até 2 médicos ESF 40 horas e um enfermeiro ESF 40 horas, com a finalidade de suprir as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. As contratações se fazem necessárias, tendo em vista que o município está com déficit de 2 médicos do programa Médicos pelo Brasil. Justifica-se ainda a necessidade do disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que elenca medidas de prevenção e enfrentamento da emergência de saúde pública, e Decreto Estadual nº 55.128, de 19 de março de 2020, que decretou o estado de calamidade pública em todo o Rio Grande do Sul, em razão da Covid-19. Visando assim a contratação para atender à grande demanda da população em relação ao atendimento nos postos de saúde. Destaca-se que as contratações se darão por meio de processo seletivo simplificado, no qual será convocado por ordem de classificação quem obtiver maior pontuação, sendo que se este não aceitar, a convocação temporária serão chamados os próximos de maneira que sejam preenchidas as vagas conforme a necessidade. Portanto, os critérios para o preenchimento das referidas vagas estão conforme as exigências legais, bastando somente a aprovação desta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 13 de agosto de 2020. Marciano Rafanello, Prefeito Municipal. Altemar Resch, Secretário da Administração. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer da Comissão Permanente da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, nos termos do artigo 32, inciso 1º, a linha A, da Resolução nº 04/2019, que estabelece o regimento interno. Objeto de análise. Projeto de Lei número 055, de 13 de agosto de 2020, com a seguinte ementa. Autoriza a contratação emergencial de profissionais para atender necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Relatório. A presente proposição fora protocolada pelo Poder Executivo Municipal em 14 de 8 de 2020, sob o número 112 de 2020, e, após for encaminhada a esta comissão em 17 de 8 de 2020, que, em reunião ocorrida em 20 de 8 de 2020, teve designado o relator a vereadora Mara Simone Seibert, que após a análise emite o seguinte voto. Voto do relator. Cabe a esta comissão, conforme o regimento interno da Câmara Municipal, se manifestar sobre os assuntos entregues à sua apreciação. Examinando a presente proposta, nos termos do parecer jurídico apresentado, verificou sua conformidade conforme as normas legais vigentes. Nesses termos, voto pela admissibilidade da proposição em análise. Relator, vereadora Mara Simone Seibert. Acompanhe o voto dos membros. Presidente Viviane Redinmerguen, membro Madalena Paz. Nesses termos, encaminho o presente parecer para a mesa diretora da Câmara Municipal para que tome as providências a fim de incluir na pauta de deliberação plenária. Arroio do Tigre, 20 de agosto de 2020, vereadora Viviane Redinmerguen, presidente. Coloco em discussão o referido projeto com a palavra a relatora Mara Simone Seibert. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da Casa, aos que nos acompanham através das redes sociais. O referido projeto de lei, ele trata-se de contratação emergencial, temporário e de excepcional interesse público, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 2 médicos ESF 40 horas e um enfermeiro ESF 40 horas, a fim de atender a grande demanda da população em relação ao atendimento dos postos de saúde. Essas contratações, se aprovado for, serão por meio de processo seletivo simplificado, conforme especificado na justificativa. Diante do disposto, eu peço aprovação aos demais colegas. Mais alguma colocação? Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei número 055/2020 em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Solicita ao diretor para fazer a leitura da ementa da justificativa e do parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final ao projeto de lei número 056/2020. Projeto de Lei número 056/2020, de 14 de agosto de 2020.
da denominação à rua da cidade de Arroio do Tigre, conforme especifica. Fica Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo, conforme a proposição encaminhada pelo vereador Francisco Bernardi, denominar a rua do perímetro urbano que inicia na rua Dom Guilherme Miller, bairro Harmonia, com o nome de Rua Otmar Teichmann. A proposição encaminhada destaca que Otmar Teichmann, in memoriam, nascido no dia 14 de setembro de 1929, filho de Reinoldo Teichmann e Otília Emília Schmidt Teichmann. Casou-se com Ilma Trapp Teichmann, onde dessa união nasceram 4 filhos. Por ser luterano devoto, atuou na igreja durante muitos anos, sendo por várias vezes presidente e membro da diretoria desta comunidade. Além disso, esse cidadão participava ativamente das instituições de Arroio do Tigre. Foi sócio fundador do Clube 25 de Julho, sócio fundador do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o qual atuou por mais de 30 anos na diretoria como tesoureiro e conselheiro fiscal. Participava acentuadamente do Círculo de Pais e Mestres do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Ademais, Otmar viveu e morou nesta localidade desde o seu nascimento, até seu falecimento no dia 21 de dezembro de 2007, aos 78 anos. Desta forma, a proposição, agora transformada em projeto de lei, atende uma justa homenagem a esse cidadão, que para sempre ficará na memória de seus familiares e amigos deste município, pois dedicou grande parte de sua vida em prol de sua comunidade e do município de Arroio do Tigre, pelo que solicitamos a aprovação do presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 14 de agosto de 2020, Marciano Ravanello, Prefeito Municipal, Altemar Resch, Secretário da Administração. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer da Comissão Permanente da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, nos termos do artigo 32, inciso 1º, a linha A, da Resolução nº 04/2019, que estabelece o regimento interno. Objeto de análise. Projeto de Lei número 056, de 14 de agosto de 2020, com a seguinte emenda, dada a denominação à Rua da Cidade de Arroio do Tigre, conforme especifica. Relatório. A presente proposição fora protocolada pelo Poder Executivo Municipal em 14 de 8 de 2020, sob número 113 de 2020, e, após for encaminhado a esta comissão em 17 de 8 de 2020, que, em reunião ocorrida em 20 de 8 de 2020, teve como designado relator a vereadora Viviane Redinmerg, que após análise emite o seguinte voto. Voto do relator. Cabe a esta comissão, conforme o regimento interno da Câmara Municipal, se manifestar sobre os assuntos entregues à sua apreciação, examinando a presente proposta, nos termos do parecer jurídico apresentado, verificou sua conformidade com as normas legais vigentes. Nestes termos, voto pela admissibilidade da proposição em análise. Relator, vereadora Viviane Redinmerg. Acompanha o voto dos membros. Vice-presidente Mara Simone Seibert, membro Madalena Paza. Nesses termos, encaminho o presente parecer para a mesa diretora da Câmara Municipal para que tome as providências a fim de incluir na pauta de deliberação plenária. Arroio do Tigre, 20 de agosto de 2020, vereadora Viviane Redinmerg, presidente. Coloco em discussão o referido projeto com a palavra a relatora Viviane Redinmerg. Repasso o projeto para o colega vereador Francisco Bernardi para suas considerações. Agradecendo, então, a colega, senhor presidente e demais colegas hoje presentes nessa nossa sessão ordinária. Isso aqui, na verdade, esse projeto é oriundo de uma proposição que eu efetuei no primeiro semestre do ano passado, 2019, e que hoje tem a necessidade da denominação desta rua, uma vez que já existem traçados de outras ruas que tangeiam esta mesma rua denominada nesse projeto, e bem como também o comprovante de endereço, ligações de água, luz, telefone dos moradores já existentes lá naquela rua. Diante desses argumentos, conforme diz bem clara a justificativa quanto à denominação do nome, eu peço a aprovação dos demais colegas. Mais alguma colocação? Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei número 056/2020 em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Solicita ao diretor para fazer a leitura da emenda da justificativa e do parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final ao projeto de lei número 057/2020. Projeto de Lei número 057/2020, de 14 de agosto de 2020. Pedido de homologação do crédito extraordinário adicional aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2020
em decorrência de situação de calamidade pública. Justificativa. O presente projeto de lei visa encaminhar para homologação do crédito extraordinário adicional aberto e já incorporado ao orçamento do ano de 2020, através do Decreto Municipal número 3.245/2020, em decorrência de situação de calamidade pública, o qual será utilizado na Secretaria Municipal da Saúde no atual exercício, para ações de enfrentamento e combate ao coronavírus, visando prevenir e combater os riscos de contágio. Diante da situação emergencial, está autorizada a abertura de crédito extraordinário e o imediato encaminhamento ao Legislativo para sua conversão em lei no prazo de 30 dias, contados à sua abertura. A previsão legal consta no artigo 154, inciso 3º da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. A abertura de créditos extraordinários somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública, devendo ser convertida em lei no prazo de 30 dias. Destacamos que a abertura totaliza do crédito extraordinário será no valor de R$ 48.422,05, para atender às necessidades atuais do município de Arroio do Tigre. Diante do exposto, pedimos aos nobres vereadores a aprovação do presente projeto de lei em caráter extraordinário. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 14 de agosto de 2020, Marciano Ravanello, Prefeito Municipal, Altemar Reis, Secretário da Administração. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer da Comissão Permanente da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, nos termos do artigo 32, inciso 1, a linha A da Resolução nº 04/2019, que estabelece o regimento interno. Objeto de análise. Projeto de Lei número 057, de 14 de agosto de 2020, com a seguinte ementa. Pedido de homologação do crédito extraordinário adicional aberto e incorporado ao orçamento do ano 2020, em decorrência da situação de calamidade pública. Relatório. A presente proposição fora protocolada pelo Poder Executivo Municipal em 14 de 8 de 2020, sob o número 114 de 2020, e, após for encaminhado a esta comissão em 17 de 8 de 2020, que, em reunião ocorrida dia 20 de 8 de 2020, teve como designado relator a vereadora Madalena Paza, que, após a análise, emitiu o seguinte voto. Voto do relator. Cabe a esta comissão, conforme o regimento interno da Câmara Municipal, se manifestar sobre os assuntos entregues à sua apreciação, examinando a presente proposta, nos termos do parecer jurídico apresentado, verificou sua conformidade com as normas legais vigentes. Nesses termos, voto pela admissibilidade da proposição em análise. Relator, vereadora Madalena Paza, acompanha o voto dos membros, presidente Viviane Redinmergen, vice-presidente Mara Simone Seiber. Nesses termos, encaminho o presente parecer à mesa diretora da Câmara Municipal para que tome as providências a fim de incluir na pauta de deliberação plenária. Arroio do Tigre, 20 de agosto de 2020, vereadora Viviane Redinmergen, presidente. Coloco em discussão o referido projeto, com a palavra a relatora Madalena Paza. Senhor presidente, nobres colegas, esse projeto nada mais é que uma homologação de crédito extraordinário que já está incorporado no orçamento deste ano e será utilizado pela Secretaria Municipal da Saúde. Esses valores são para a compra de material de consumo utilizado na Secretaria, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, o qual, conversando com o secretário, nos passou que são usados para compras de serviço, como exames e outros mais urgentes que precisam em função do corona e consequência dessa doença. Então, eu peço aos nobres colegas a aprovação mesmo. Mais alguma colocação? Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei número 057/2020 em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Não tendo mais nada a tratar, fica marcada a próxima sessão ordinária para dia 14 de setembro de 2020, 18 horas, segunda-feira. E encerro esta sessão em nome de Deus.